Olá pessoal, dando continuidade, na aula passada eu mostrei para vocês um modelo de sociedade que fora cultivado a partir de 1789, um marco histórico que ensejou esse tipo de sociedade que observa tais diretrizes, tais metas, tem por trás disso alguns pensadores. E isso vamos ver agora para você aprender ainda melhor esta ideia. E quem são os pensadores expoentes desse período? Você vai ter o Thomas Hobbes, preste atenção nas datas. As datas se referem justamente aos nossos períodos aqui. Você vê que eles estão bem alocados, corresponde às datas que nós estamos nos referindo. O Thomas Hobbes, ele era monarquista. Ele não aceitava as ideias dos revolucionários, porque ele afirmava que o homem é o lobo do homem. O homem é mau e precisa de um Estado forte que seja governado por um rei forte para que domine as paixões humanas, para que o homem que é o lobo do homem, o homem que mata o outro homem, o homem é mau, ele passe a ficar domesticado, ele seja domesticado por um rei. Então ele defendia justamente a monarquia. O Locke não. O John Locke, ele falava que o homem é bom, só que não há liberdade sem propriedade, porque se o rei é dono de tudo, não é possível que ninguém seja feliz. Vai ser um corpo sem alma. Então ele era um revolucionário, ele combatia essa ideia aqui do Thomas Hobbes. Para John Locke, a propriedade privada é um direito natural, já nasce com o homem, porque o homem é dono, é proprietário da própria vida. Então não pode vir um rei e dizer o que o homem vai fazer com a própria vida dele. E já que a propriedade é um direito natural, a ideia de que o rei exerce as suas funções a partir de um poder divino não merece prosperar, porque vai contradizer a regra do direito natural. Haveria uma contradição em Deus dar a liberdade para o homem e, ao mesmo tempo, dar um poder soberano ao rei para acabar com aquela liberdade que o próprio Deus deu à pessoa individual. E aí vem Rousseau e diz que, olha, eu até concordo parcialmente com o John Locke, só que o homem sem rei e sem ninguém, sem governo, sem propriedade privada, o homem vivendo no que ele chamava de estado de natureza, ele é o bom selvagem. Ele é bom, ele não quer o mal. Só que quando surge a sociedade, esse modelo de sociedade aí, que defende essa propriedade privada, o homem será corrompido. A propriedade privada é causa da desigualdade e violência. A lei, portanto, precisa surgir como realização da vontade geral para organizar essa sociedade, porque isso aqui em cima não é bom, isso é péssimo. Só que aqui a gente vai ter contradição. Então precisamos de uma lei que realize a vontade geral para organizar isso. E agora, pessoal, preste atenção no seguinte, que eu não coloquei aqui por acaso. Você está vendo aqui essa pirâmide, tá? Isso aqui representa os estamentos daquela época. Aqui em cima, no topo, você tinha a nobreza e o clero. E aqui você tem o Thomas Hobbes defendendo a ideologia dessa classe aqui. Aqui no meio você tem a burguesia. E você tem o seu ideólogo, que é o John Locke. E aqui embaixo você tem a plebe, o povo. E o seu ideólogo, então, que é o Rousseau. E você observa as datas, ó, como elas surgem na cronologia de maneira lógica. O que você tem aqui nesse período? Você tem a Revolução Industrial. Então as pessoas estavam sofrendo muito nas fábricas, crianças e mulheres trabalhando 16 horas, e aquilo não estava bom. Então as revoluções acontecem sempre a reboque de ideias, de ideologias que vão sendo difundidas, reclamações de vozes que são escutadas. E aqui você tem então os expoentes. Por que essa revolução burguesa ela aconteceu colocando lá no topo do mastro esse ideal de liberdade? Porque esse pessoal aqui, pessoal, eles produziam e precisavam dar o quê, ó? Dar dinheiro aqui para cima, ó. Dar recursos. E esse pessoal aqui em cima ficava justamente nos reinos, comendo, bebendo, vivendo muito bem,
mas às custas do dinheiro desse pessoal. Ó. Quando eles queriam fazer guerra, o dinheiro vinha daqui. Eles não queriam dar esse dinheiro para o topo. Só que ao mesmo tempo, eles não queriam pegar leve com o pessoal aqui de baixo também não, tá? Aqui, ó, todo mundo sendo explorado. Eles só queriam liberdade para eles. Por isso que a gente fala que a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, porque a liberdade não era para todo mundo. Para esse pessoal aqui, ó, não. E é a partir desse quadro que surge o nosso modelo de sociedade e o nosso direito ele vai ser estruturado para regular este modelo de sociedade. Nós que somos estudantes de direito, somos operadores de direito, nós precisamos ter um olhar neutro, olhar para a situação e diferenciar o que é ideologia e o que é olhar neutro, o que é a ciência do direito. Porque em nenhum momento aqui eu estou defendendo uma ideologia falando sobre o que é melhor, uma ideologia socialista, uma ideologia capitalista, metendo pau na sociedade, não é nada disso. Nós precisamos identificar realmente qual é o modelo de sociedade que vigora aqueles contornos, para que a gente entenda o direito na abstração e também consiga aplicá-lo de acordo com a sociedade. É isso que você precisa entender. Na Alemanha nazista, tinha um ordenamento jurídico que era aplicado lá, que vigorava, que era válido. E os generais nazistas, eles se valiam desse ordenamento jurídico para organizar a sociedade da forma que eles entendiam que era correto, de acordo com o direito. E isso incluiu matar pessoas. Tanto que no julgamento de Nuremberg, onde os generais foram julgados, houve a tese de que haveria o que, nesse período, uma legitimidade no que ocorreu, porque eles estavam aplicando o direito que estava em vigor. Então, muitos pediam o quê? Que fossem absolvidos porque estavam praticando um exercício regular de direito, estavam cumprindo a lei praticamente. Hoje, em sociedades ditatoriais, você também vai ter um ordenamento jurídico. Se você, por um acaso, for um jurista nesse local, você vai trabalhar com aquilo que está na sua frente, com a sociedade e com direito. Então você, naquele momento que está trabalhando, você não faz juízo de valor. Depois que você vai para sua casa, se você quiser mudar o seu foco de pensamento, aí você traça um olhar sobre o seu objeto de análise à luz de uma outra ciência que não o direito. Aí você vai olhar a questão à luz da sociologia, da filosofia, da ciência política ou até mesmo daquela pessoa que está numa mesa de bar, quer falar o que pensa. Mas uma vez que você se coloca como operador de direito, você tem que fazer uma análise descritiva da sociedade e avaliar o direito adequado àquela sociedade, como que ele se forma, como que ele se desenvolve e como ele deve ser aplicado. Dessa feita, pessoal, você vai ter aqui, em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que depois, em 1791, foi incorporada pela Constituição Francesa e defendia o quê? A liberdade, a igualdade e a fraternidade. Só que o destaque fica para cá, ó, liberdade. E liberdade apenas para a burguesia, apenas para uma classe, não para toda a população. Como a evolução dos direitos seguem o rumo da história, observam os obstáculos históricos, você ao longo do tempo que você vai poder falar em igualdade e ainda hoje estamos trabalhando a fraternidade. Então o que você tem aqui? Ó? Você tem reclames sociais. Então os direitos sociais vão trabalhar aqui dentro de um espectro de segunda dimensão. Então você vai observar esses reclames a partir da observação de que aquelas promessas da Revolução Francesa não foram cumpridas, porque a Revolução foi feita na defesa da liberdade, da propriedade privada, porque tudo isso era melhor. A sociedade seria mais próspera, todos seriam mais felizes, e não foi isso que aconteceu. Fome, pobreza, guerras. Então nós precisamos falar então não só em liberdade, mas também em igualdade. E aqui o Estado vai ser chamado de volta, ó, para atuar. A sociedade reunida em Estado vai falar, pessoal, essas promessas aí da Revolução Francesa não foram cumpridas, não é bem assim não. Vamos chamar o Estado de volta, hein? E aqui nós vamos falar em direitos sociais, de prestações positivas do Estado para suprir essa falta aqui.
E mais à frente vamos falar também em direitos de terceira dimensão, aqueles direitos que interessam a todos, as classes mais favorecidas e as classes menos favorecidas. Todos precisam do meio ambiente equilibrado, preservado. Todos são consumidores, todos precisam que os direitos dos consumidores sejam garantidos, porque nesse modelo de sociedade também você tem um mercado e você vai ter consumidor. O empresário é consumidor, o trabalhador é consumidor. Então também interessa a todos. E para fechar, pessoal, vamos dar uma olhada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, porque revela para a gente o nosso modelo de sociedade. Nessa declaração consta praticamente a estrutura do protótipo, da primeira sociedade modelo que possui um direito respectivo que serve para regular, para organizar aquela sociedade. Para outra sociedade, outro modelo, que divide outras diretrizes, que pensam que outras metas que são as melhores, não vai servir. Então, olha aqui, pessoal, estes foram elevados à condição de princípios simples e incontestáveis. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Então, esse modelo social que a gente vive, com desigualdades, ele se justifica porque isso é de utilidade comum. Para a sociedade dar certo, faz parte ter essas desigualdades. Já pensou se todos ganhassem 50 mil reais por mês? Como que a sociedade seria? Você já percebeu que o salário mínimo é de pouco mais de R$ 1.000 e não dá para nada? Então a pessoa recebe salário mínimo, ela vive para trabalhar. Isso que consta na Constituição Federal, de que o salário mínimo ele tem que servir para um monte de coisa, não é verdade, não funciona assim. Então essas distinções sociais fundamentam-se na utilidade comum, a utilidade desse modelo de sociedade que a gente vive. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Olha os direitos aqui, ó: liberdade, propriedade, segurança, resistência à opressão. Então aqui você já verifica os prenúncios de bens jurídicos que serão tutelados pelo direito penal, porque esses bens jurídicos são imprescindíveis para a manutenção dessa sociedade. E aí você vai vir aqui no artigo 5º e vai ver: a lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Então tudo gira em torno da preservação dos bens jurídicos que são essenciais à existência daquele modelo social, porque se esses bens jurídicos forem destruídos, vai acontecer igual aconteceu com o Império Romano, vai cair, e aí vai ter que surgir ali uma nova sociedade a partir da cultura de quem fez a Revolução. E aí vem a lei, pessoal, como expressão da vontade geral, à luz do pensamento de Rousseau, porque as desigualdades e as contradições vão existir nesse modelo de sociedade. Então a gente precisa de uma lei para que essa lei diga como que a gente pode equilibrar então essas diferenças. E olha o que vem na sequência: questões penais. Ninguém será acusado, preso ou detido, senão nos casos determinados pela lei. Então você vai ver contradições na sociedade, só que a gente precisa aceitar, porque esse modelo de sociedade somente vai subsistir se isso for aceito. Então nós só vamos penalizar, só vamos rechaçar aquelas agressões que sejam nocivas aos nossos bens jurídicos mais importantes, aqueles bens jurídicos essenciais à subsistência desse modelo de sociedade. E tudo isso vai ser regulado pela lei. Nós, que somos o povo, que vamos dizer como que isso vai ser feito. E agora vamos voltar lá para o nosso triângulo do Hobbes, Locke e Rousseau. Olha aqui, pessoal. Eu não falei que eles defendiam cada qual uma ideologia respectivamente sintonizada com o estamento? Então, nisso, pessoal, eles se diferenciavam, mas eles têm um ponto em comum. E que ponto em comum é esse? Está aqui, ó. Teorias contratualistas. Todos esses três pensadores concordavam que a sociedade ela precisava se organizar de determinada maneira, ou elevando os reis ao governante soberano, supremo, ou concordando aqui com Locke que poderia até existir reis, mas desde que preservasse a liberdade e a propriedade privada. Seria um curador, um tutor da liberdade e da propriedade privada.
Ou, de acordo com o pensamento de Rousseau, a sociedade ela precisa conversar, precisa entrar em acordo para que tenha uma lei, então, que realize a vontade geral. Dentro dessas dissonâncias da sociedade, deve ter um ponto comum, e a lei vai dizer como que esse ponto comum, que é a vontade geral, poderá se revelar no interesse de todos e organizar então a sociedade. Então você já sabe que esse modelo social traz contradições, ninguém sabe ao certo qual é a melhor forma de governar, qual é a melhor meta, a melhor diretriz, só que todos concordam que precisa se conversar, precisa se entrar num acordo. E aí surge as teorias do contrato social. Só que essas teorias deixam um problema. Qual é o problema que elas deixam? Não se sabe ao certo quais são os termos, as cláusulas que vão figurar nesse contrato, nesse acordo. Aí vai acabar que o uso da força sobrepuje as outras vontades. E aí nós vamos trabalhar agora então com John Rawls, que é um pensador contemporâneo. Ele veio com as suas ideias justamente para tentar solucionar esse ponto em comum lá da teoria contratualista que não ficou muito claro. Todos concordam então que precisa se ter um contrato, um acordo originário. Qual é a melhor forma de se organizar uma sociedade? Mas como que isso vai ser feito? Quais são os parâmetros? E vamos falar sobre isso na próxima aula. Até lá, um abraço.